começar pelo jogo mais importante, né? Que para nós, evidentemente, o confronto entre brasileiros. Ontem no Newton Santos, a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 2-1. Botafogo fez uma grande partida ontem. Eu falei aqui rapidamente na manchete. O Botafogo, assim, não é que trucidou o Palmeiras, mas foi bem superior ao Palmeiras. E assim, ô Tulhão, que partida do Luiz Henrique, hein, velho? Que partida do Luiz Henrique. Ele quase fez 2 gols de fora da área. Um deles ia ser espetacular, velho, que ele vai limpando todo mundo. Me lembrou o gol do Elinho que ele fez contra o Corinthians, jogador do Bragantino. Assim, depois meteu um belo gol para poder abrir o marcador. Um vacilo do goleiro do Botafogo no gol de empate. E aí depois o Botafogo fazendo 2-1. O John vacilou, demorou demais ali pra sair, tomou uma pressão do Rony. Tudo bem que o chute do John vai quase lá no meio campo, né? Dava pra ter se organizado ali, matado a jogada e tal. Mas é uma falha do goleiro, demorou muito pra sair jogando. E só por causa dessa falha eu acho que o Palmeiras conseguiu marcar ontem. E o Igor Jesus depois fez o gol do Botafogo 2-1. Nesse nível de confronto, Tulhão, qualquer vantagem é importante. Qualquer vantagem. Você vai jogar aqui no Allianz Parque, aqui porque é aqui perto do Estúdio Carecation, você vai jogar no Allianz Parque semana que vem, podendo se classificar com um empate, é uma vantagem bem considerável. Mas a sensação que ficou é que ela poderia ter sido maior. E aí, cara, se ela vira uma vantagem maior, fica muito difícil pro Palmeiras reverter. A gente viu isso acontecer com o Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo criou uma vantagem no jogo de ida de 2 gols. O Palmeiras fez um grande jogo na volta, mas foi insuficiente para fazer os 2 gols de vantagem. Então, assim, eu acho que, observando do lado do Palmeiras, do Botafogo, eu acho que o botafoguense tem que ficar feliz, porque o time fez uma grande partida, o resultado favorece, tem que ver o copo cheio. E do lado do palmeirense, você tem que ter aí um misto de preocupação, porque, primeiro, o time não esteve bem, não conseguiu jogar. E, assim, para tentar encontrar algo positivo, eu diria pro palmeirense, voltou vivo, né? Nesses jogos, cara, contra adversários grandes, jogos parelhos, duelos parelhos de ida e volta, seria bacana você conseguir um empate fora na ida. Mas se você não conseguir o empate, o importante é voltar vivo. E eu acho que o Palmeiras volta vivo e nós vamos ter uma grande partida de volta, Tulhão. Com certeza, André. Foi um grande jogo no Newton Santos, você foi perfeito aí na sua análise. O Botafogo consegue uma grande vantagem que poderia ser melhor, só que o saldo é muito mais positivo, evidentemente, para o Botafogo. Não tem como você ver de outra maneira, por mais que você tente enxergar copos meio cheios, meio vazios. A grande questão para mim é, o confronto, antes da bola começar a rolar, nesse primeiro jogo, era praticamente 50-50, né? Você poderia ali apontar favoritismo para um lado e para o outro, mas era bola dividida. Agora não mais. Pela maneira que foi o jogo e pelo resultado conquistado pelo Botafogo. O Botafogo, então, ele vai pro Allianz Parque como favorito no confronto. Essa é a situação. Se vai passar, é outra história. Tá tudo aberto. Segue aberto. Mas agora o Botafogo tem o favoritismo nas suas mãos. E tem um ponto pra gente analisar. Você estava aí fazendo comparação que é inevitável, né? Com o confronto da Copa do Brasil, que o Palmeiras teve uma desvantagem maior, né, na primeira partida. E assim, nesse sentido, eu acho que tem um pouco de mérito ali do Palmeiras em não ter tido uma postura igual teve no Maracanã, né? Por mais que o Palmeiras não tenha jogado bem, o Palmeiras não foi tão, entre aspas, né, covarde como tinha sido no Maracanã. Faltou jogar? Faltou jogar. O Botafogo foi muito melhor? Foi muito melhor. Mas o Palmeiras não foi tão covarde como tinha sido no Maracanã. Então acho que pro Palmeiras fica esse recado também, né? De como a postura pode fazer diferença, né? Talvez tivesse atuado da maneira que atuou contra o Flamengo, tivesse tomado uma diferença até maior do que tomou naquela partida. O Palmeiras, ele jogou muita pressão pra cima dele mesmo com esse resultado pra partida da quarta-feira. A partida de quarta-feira vai ser uma partida com uma pressão emocional
enorme pra cima do Palmeiras. E o Botafogo pode tirar vantagem disso. E aí, sobre isso, essa questão de estratégias, posturas e tudo mais, o Botafogo é um time que ele sabe acelerar muito bem o jogo, seja na velocidade dos seus pontas, seja com bolas longas. Então, eu acho que o Palmeiras vai ter um problema seríssimo, porque o Botafogo não vai fazer o que o Flamengo fez, de não buscar o ataque. Eu acho que o Botafogo vai agredir e vai ser eu acho difícil imaginar o Botafogo só se defendendo no Allianz Parque. Eu acho que o Botafogo vai agredir e vai ser um problema se o Palmeiras não conseguir resolver os problemas defensivos que teve nesse jogo, especialmente no primeiro tempo, né? Vamos ver como é que vai ser esse jogo de xadrez, como é que os técnicos vão pensar no final de semana, né, André? Porque a gente tem falado muito dessa questão de poupar, não poupar e tudo mais. Tô bem curioso para ver como é que vai ser, porque, cara, o Luiz Henrique com espaço para atacar é um problema. E se não tiver espaço também, ele acha o espaço. Ele tá jogando muito, um dos melhores jogadores de atividade no Brasil. O Palmeiras tá mal aí nessa situação. Acho que o Botafogo tá muito bem na fita para passar. Se vai passar ou não é outra história, né? Acho que o Palmeiras tem totais condições de reverter. Mas foi um grande passo dado ontem. Os dois times têm jogos muito grandes no final de semana. O Botafogo joga contra o Flamengo no domingo e o Palmeiras joga contra o São Paulo também no domingo. São dois jogos enormes pelo Brasileirão. Então, vamos ver qual vai ser a estratégia das equipes. Eu concordo com você, eu acho que o Botafogo será diferente do Flamengo para o jogo da volta, mas o Flamengo também tinha uma vantagem mais considerável, então proporcionou um conforto, entre aspas, maior para o Tite armar um time do jeito que a gente sabe que o Tite iria fazer. São treinadores diferentes, com estilos diferentes, eu acho. Pelo pouco que eu conheço do Arthur Jorge, pelo pouco que eu tô vendo do Arthur Jorge, me parece que são treinadores diferentes. O Arthur Jorge, eu imagino que vá jogar de frente contra o Palmeiras no jogo da volta. Aliás, é um Botafogo bem diferente. Cada vez mais eu tenho convicção de que é um Botafogo tecnicamente diferente, um Botafogo taticamente diferente, apesar de ainda ser um time... Apesar de ser um time vertical, e já era no ano passado, de jogadas rápidas e longas, e bolas longas, e velocidade, enfim. Emocionalmente, tá muito claro que o Botafogo é um outro time nesse ano do que era na temporada passada. E o Botafogo ganhou as duas em casa, né, do Palmeiras esse ano. Pelo Brasileirão foi 1-0, pela Libertadores 2-1. Então, assim, agora... Voltando a falar aqui da pressão que o Palmeiras vai ter nesse jogo, o Palmeiras tem um grande aliado, tá? Que é o Allianz Parque, que é a sua torcida. O Palmeiras tem um retrospecto sensacional no Allianz Parque. Se a gente considerar os jogos desse ano, e muita gente do Palmeiras falou disso ontem, lá no Allianz, 90 minutos são muito longos, né? Pegando a frase lá do Real Madrid e do Bernabéu. O Estevão falou que tem certeza que vai passar pelo Botafogo. O Abel falou umas 3, 4, 5 vezes na entrevista coletiva. Mas lá na nossa casa vai ser diferente, lá na nossa casa vai ser diferente. Enfim, nesse ano, o retrospecto do Palmeiras no Allianz Parque é de 18 jogos, com 15 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nesse ano, o Palmeiras perdeu apenas um jogo no Allianz Parque. E você que tá fazendo o exercício aí de, nossa, que jogo foi? Eu te ajudo. Foi contra o Vitória. Não faz muito tempo. Perdeu pro Vitória dentro do Allianz Parque. Se a gente somar os jogos de 2022 e de 2023, dá uma olhadinha. São 67 jogos no Allianz, com 49 vitórias, 13 empates e 5 derrotas. Considerando 22, 23, 24, só 5 derrotas. Então, assim, é um aliado, evidentemente, agora. Vai ser um jogo de pressão. Vai ser um jogo de pressão, porque, como a gente disse ontem, né? Uma coisa é, por exemplo, o Botafogo cair fora.
ele tem um brasileiro que, inclusive, muita gente já coloca como prioridade, e eu acho que deveria ser prioridade mesmo, sem descartar os outros, mas prioridade. E o Botafogo vai seguir firme e forte na luta por esse título que não vem há algum tempo. O Palmeiras, ele vai ficar só com o brasileiro. Então, a sensação é diferente. Apesar do Botafogo ter bastante investimento também, do Botafogo ter feito grandes contratações também. Mas a gente sabe que o Palmeiras, das últimas temporadas, o Palmeiras do Abel, é um Palmeiras que luta por 2, às vezes 3 títulos por temporada. Fora o estadual, né? Ele sempre ganha. Então, assim, vai ser um peso, cara. Porque se empatar quarta-feira, sobra, entre aspas, só o Brasileirão. Agora, queria destacar que mosaico maravilhoso, hein, cara? Da torcida do Botafogo. Que mosaico maravilhoso. Eu não sou especialista em mosaico e acho, inclusive, que eu nunca participei de um mosaico. Nunca estive em um estádio de futebol em que eu fizesse parte de um mosaico. Acho que nunca tive. Já vi vários de perto, mas trabalhando, né? Eu acho que nunca participei. Cara, muito legal, porque eles viraram a folha. Como que você organiza um negócio desse, o Túlio? Tem escrito no papel as instruções? Eles falam no alto-falante antes? Olha, a gente vai dar um sinal, vira. Como é que funciona, você que é um especialista em mosaico? Não sou especialista, André, mas já participei e sim, vem as instruções. Não sei se nesse caso específico tava lá já explicando qual que vinha primeiro e tal, não vi o papel, mas normalmente é assim que funciona. Tem as instruções de qual lado você deve levantar e tal, enfim. E aí nesse caso era um papelão, não sei, cartolina, não sei exatamente qual que é o material utilizado normalmente nesse tipo de coisa, e qual que a torcida do Botafogo utiliza, mas era dupla face, né? Então tinha um lado para fazer esse mosaico de cima e tinha um outro lado para fazer essa parte de baixo de uma fênix, né? Do Botafogo aí ressurgindo das cinzas e tentando aí se reencontrar o caminho dos títulos. É realmente uma festa belíssima. Mais uma vez, né? A torcida do Botafogo vem fazendo esse tipo de coisa. São vários mosaicos aí nos últimos tempos. E é bacana, né, cara? Esse tipo de festa acho que engrandece o espetáculo, né? Isso aí não ganha jogo, isso aí não é um negócio que vai fazer a diferença toda do mundo, né? Mas deixa tudo mais bonito, né? Dá um toque especial. Acho legal quando a torcida se mobiliza dessa maneira, faz vaquinha pra levantar dinheiro e tal. É bem bacana. Faz parte de uma experiência bacana de você ir ao estádio, e fazer festa e, né? Não só curtir ali o momento dos 90 minutos. Alguém tá falando aqui, o Thiago. Thiago Almada. Tá falando que tinha uma faixa no setor oeste aqui das cabines da TV para indicar a hora de virar o mosaico. Obrigado. Foi bem legal.